Paulo. E recentemente eu também estava com uma peça em Milão, que eu lancei agora, que no final a gente vai mostrar aqui para vocês. Quem quiser seguir o Instagram e quem tiver perguntas, na verdade vai ser uma conversa democrática, então vocês podem ir perguntando, tá? Uma nova classe tem acesso também à riqueza e ela... Olá pessoal, meu nome é Oliveira Júnior, eu sou arquiteto urbanista e sou especialista em neurociência aplicada à arquitetura. Queria agradecer o convite de Silvia para estar aqui com vocês hoje, fazendo essa exposição sobre luxo invisível, a nova fronteira da sofisticação. E eu vou começar minha fala falando sobre uma linha do tempo, em que o luxo ele está associado ou ele surge junto com a nobreza. E a nobreza ela tem acesso a serviços e produtos exclusivos. Com a Revolução Industrial, uma nova classe tem acesso também à riqueza e ela quer ter direito a esses mesmos bens de consumo, a esses mesmos símbolos de status que a nobreza tem. E com o passar do tempo, uma nova classe de pessoas tem acesso à riqueza, mas ela não tem o que a riqueza acha interessante, importante, que é a cultura. Então, essa classe que chega, ela quer colar em si elementos que lembram essa ostentação, quer associar seu nome a algo que lembre o luxo. E começa a colar a sua imagem as logomarcas das marcas de luxo. A riqueza tradicional, ela se sente incomodada com essa nova classe que acende a riqueza e quer se descolar dela e cria um código silencioso, tira as marcas das roupas e começam a criar um código que só os iniciados conhecem. E com a sociedade cansada, exausta, hiperconectada, com a saúde mental comprometida, ela acha que esse luxo da ostentação não é o verdadeiro luxo, mas o verdadeiro luxo está associado a bem-estar, qualidade de vida e autenticidade. E como surge esse luxo invisível? Como surge o conceito? Como eu elaborei o conceito? Eu elaborei o conceito baseado em alguns pilares. A neurociência, que ela trabalha a percepção e a cognição, como a pessoa compreende e interpreta as coisas do mundo através dos experiências do seu corpo, como a gente percebe, como a gente age, como a gente lembra e como a gente se comporta. Isso é uma visão de Eric Kandel. Também outro elemento importante para a minha elaboração do conceito foi o estudo do design emocional do Donald Norman, que busca entender de forma empática como as pessoas amam ou odeiam os objetos do dia a dia. Então, isso é importante para a gente poder criar objetos que se conectem mais com as pessoas. E outro ponto importante, mais recente, final do século XX, a gente tem dois autores, James Gilmore e Joseph Finney, que eles falam em economia da experiência, que fala numa transformação, numa economia que gera experiência, uma experiência que transforma. Ele fala que experiências são eventos que envolvem as pessoas de maneira pessoal e significativa, ou seja, algo que é personalizado. Então, com essas informações, com essa minha formação, e eu criei um curso chamado Design de Experiência, e aí eu vou fazer essa comparação entre o que é a flor do luxo, que é uma acepção do Carlos Ferreirinha, e eu vou criar uma mandala chamada Luxo Invisível. Eu vou pegar cada código da flor do luxo do Ferreirinha e eu vou trazer uma contrapartida para o luxo invisível. Então, Ferreirinha acredita que o luxo está associado à atemporalidade. Eu acredito que o luxo está associado ao envelhecimento que torna as coisas mais bonitas. Isso vem do conceito do wabi-sabi. E Ferreirinha prega a exclusividade na flor do luxo. E eu acho importante a personalização, aquilo que é feito sob medida para as pessoas. E a flor do luxo fala em perfeição. Eu acredito que as pessoas são imperfeitas e o design não pode ser perfeito. A imperfeição, a organicidade é importante, o artesanal. A flor do luxo fala em qualidade. E eu acredito que o mais importante é bem-estar, ou wellness. A flor do luxo fala em tradição. E eu falo em narrativa, ou contar uma história sobre aquilo que a gente está fazendo, está vivendo. A flor do luxo ela foca na beleza. E o luxo invisível ele busca a experiência. Enquanto a flor do luxo ele está preocupado em trazer a originalidade, eu ressalto que é importante ser autêntico. Enquanto que o luxo tradicional fala em universal,
Eu falo em local, aquilo que traz a cultura do lugar, mas numa linguagem que todo mundo possa compreender. Então eu acredito que o verdadeiro luxo não é aquilo que a gente vê, mas aquilo que ele passa para a gente, é aquilo que a gente leva para casa, é aquilo que a gente sente. Então eu queria agradecer a vocês a minha participação aqui e desejar um bom evento para todos, tá bom? Muito obrigado. Bom, ele já falou tudo, né, gente? Agora eu vou embora. Mas esse era o gancho, deixa eu pegar um. Você quer esse? Não. Você não vai ficar sentada? Bom, se você, Por favor, se eu você sento lá. sentar, eu sento sento lá. também. A gente está numa sala de bate-papo, né? Eu acho que eu vou começar com a pergunta, pode? Se ninguém souber que é caro, ainda é luxo? O que vocês acham? Sim. Sim, né? Porque na verdade é isso que ele falou, o luxo é para ser sentido, percebido por você, é você com você mesmo, não é você mostrando para os outros, né? Então, assim, eu achei muito interessante quando ele colocou a origem do luxo, né? Porque se a gente comparar o luxo com uma parte do período da história da arte, eu sempre vou trazer para o meu lado, tá, gente? Porque é o que eu conheço. A gente pode comparar com o barroco, né? Que era o excesso, era a luz, era a sombra, mas era o foco naquilo que o Caravaggio queria, né? Então tinha um contraste, mas ele sempre deixava a luz no foco onde ele queria que seu olhar percebesse. Então, assim, eu acho que o luxo foi muito tempo isso, né? Essa questão da ostentação, de aparecer. Eu acho que as redes, né, essa conectividade que a gente está, que todo mundo fala, esse exagero da gente permanecer em dois mundos, né, no mundo real e no mundo virtual, e aí eu coloco aqui, quanto tempo você fica no seu celular por dia, né? Às vezes a gente fica mais no nosso mundo virtual do que no nosso mundo real. Então eu acho que o luxo hoje é essa percepção de você estar presente aonde você está, né? De você poder ter tempo para você, para o que você gosta e para quem você gosta, né? Acho que o luxo tem muito a ver com isso. Então, quando ele fala que o luxo é sentir, eu acho que é muito isso, né? O que Eu você acho que acha? tem até uma evolução, né, Fabiana, desse conceito do kit luxury, né, do silencioso para o invisível, né? A gente está numa outra fase agora, né? É que eu estava falando ali com você, né? Que eu acho que antes o luxo ele gritava, né? Ele queria voz. E agora ele sussurra, né? Ele não quer barulho, né? É o silêncio. Se a gente for fazer uma analogia com as grandes cidades, eu sempre trago isso pra gente, que a gente vive numa metrópole, né? Eu sou de Goiânia, tá, gente? Mas eu moro em São Paulo tem 5 anos. E uma coisa que eu sinto muita falta é o silêncio. Né? Então, o barulho, o ruído, a gente já acostumou com ele, mas ele é extremamente nocivo. E aí eu estou falando do ruído literal, mas aí se a gente trazer para o nosso tema, o ruído da informação, o ruído dos excessos, das imagens, do acesso rápido, que você tem que estar sempre disponível o tempo todo, que a demanda é maior do que seu tempo de resposta, né? Você é exigido. Então, você ter tempo para você e para realmente aquilo que vale a pena, né? Que tem muita coisa que não vale, né? A gente aprender a falar não também. É importante. Aliás, deixa eu fazer um comentário. A semana passada eu li um artigo, eu acho que foi no exame, mas eu não tenho certeza, falando sobre essa questão do silêncio, que o silêncio é um novo ativo no mercado imobiliário, né? Hoje as pessoas estão valorizando tanto o silêncio, que as habitações, né, em lugares silenciosos, assim, o valor é incrível isso, né? O paulistano entende isso, né? Quem mora no interior talvez não entenda, né? Faz todo sentido, né? Faz Você todo tá com o sentido. negocinho de mudar o... Ah, tô, desculpa, é que eu vou mostrar um pouquinho do trabalho, mas se vocês quiserem perguntar também, porque o foco aqui é falar um pouco, porque assim, eu trabalho com o mercado de luxo, né, com arte e design, mas eu acho que o foco é a gente falar desse movimento, né, dessa nova percepção, dessa nova leitura de códigos, né, quando o arquiteto Oliveira ele falou sobre essa ler códigos, né?
é treinar a musculatura do olhar, né? É ser um curador do que você consome, não consumir tudo, né? Só porque o outro está consumindo, é consumir de acordo com a sua necessidade, com a sua realmente com o seu valor, né? E quando ele fala que o luxo também tem a ver com não com a gente fala muito da repetição, né? E ele tá tudo muito repetitivo. E essa produção industrial, toda essa roda do rápido, né? Tem que estar rápido, tem que estar pronto, né? Essa questão industrial. E a gente volta para a ancestralidade de alguma forma, desse fazer um manual. Eu sei que a gente já ouviu isso em muitas conversas, mas isso é uma coisa muito importante, porque se a gente for para as grandes marcas, elas não estão falando de uma narrativa que não é própria, de uma narrativa fake, de uma narrativa que é feita após o produto estar pronto. Ela está falando da origem da onde colheu o algodão para produzir o tecido. Essa origem, essa parte geográfica onde se produziu o algodão, tem a ver com a marca, tem a ver com a origem da marca. Então as coisas estão interligadas, tem um valor real, não um valor feito após o produto estar pronto, que a gente vê muito isso. Ah, tem que ter história, tem que criar um marketing da peça, um marketing do produto, um marketing né, de tudo. Mas, assim, é real? Isso realmente está ligado com você? Ontem a gente falou sobre isso no Talk Milão, com os arquitetos convidados, né? A gente falou sobre como as marcas esse ano, em Milão especialmente, né, que era o tema, elas abordaram muito mais a sua história, o seu legado, o fazer artesanal, Hermès, Louis Vuitton, todas essas marcas, né? Ao contrário de um esforço que era feito antigamente, até recentemente, em lançar produto novo, tem que ter produto novo, tem, né? Agora, peraí, né? Menos, não, vamos, né? Não é sobre ficar lançando mais coisas, né? É sobre contar a nossa história, o artesão que está lá na Hermès, por exemplo, costurando a mão, né? Os materiais sustentáveis. Então, é essa narrativa, né, que faz sentido para as pessoas, mais do que comprar mais um modelo de bolsa. Vamos contar a história dessa bolsa, enfim, desse cesto, desse tapete, né? Essa era a tônica esse ano das marcas, das grifes. E valorizar o que ninguém vê, porque muitas vezes uma marca de alto padrão, ela não vai fazer a costura, ela não vai fazer o acabamento só na parte que você está vendo. O acabamento interno, ele é tão bem feito quanto o acabamento externo, né? Então, ela dá valor também para o que está escondido, para o que está oculto. Né? Aqui, eu vou falar um pouquinho desse trabalho, que tem muito a ver com a minha história, que é a série Botânica, é uma série de plantas, e eu trago um pouco essa questão híbrida, dessa mistura das espécies, e eu mostro muito a questão da raiz, do que está escondido. E isso tem a ver com a minha história. Eu vivi 40 anos no mesmo lugar, né? Que é um lugar, não sei se vocês sabem, mas o Goiás faz parte, o Cerrado faz parte de Goiás, né? Enfim. E é um dos biomas mais ricos que a gente tem. Né? E quando ele sofre queimada anualmente. As árvores, as plantas, elas têm uma genética, vamos falar assim, que elas renascem. Por quê? Quando você vê uma árvore de 1,5 m, 2,5 m, ela para baixo, a raiz, ela tem mais 6, 7, 8 metros. Então, assim, ela armazena, ela tem essa condição, né, biológica de guardar os nutrientes e se refazer após as queimadas. Então, isso é maravilhoso, né? É um bioma riquíssimo. E onde nessa série eu quis trazer um pouco para esse olhar de perto, apesar daqui ser orquídeas, trazer um pouco desse olhar para a raiz, olhar para o que está escondido, olhar para o que ninguém fala, né? Que também tem a ver com o que a gente está falando hoje. E se a gente for levar para o lifestyle e também para a hotelaria, que agora me veio que a gente estava falando ali fora, a experiência do consumo, ela está sendo muito, muito importante, né? As pessoas querem comprar uma experiência, né? A gente tem aqui em São Paulo o clube, o Sorro, né? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que é um clube fechado,
onde você só entra se for convidado, e lá é tudo muito, muito especial. Desde a luminária que foi criada para o ambiente, a luz acolhedora, a seleção de mais de 70 obras de arte pensada para cada ambiente, a leitura, como é o único da América Latina, se eu não me engano, ele tem um cuidado também de trazer essa história do mobiliário brasileiro. Então tem mobiliários contemporâneos misturado com o mobiliário da década de 70, 60, enfim. Então, assim, esse cuidado na experiência do local. E o clube, o Sorro, é um hotel, né? Então ele está vendendo uma experiência, como a gente tem também um exemplo que é do lado, que é o Rosewood, né? Que eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar já, né? Que vende a experiência. Você tocou num ponto interessante anteriormente sobre curadoria, né? Você está falando do hotel, dos Curadoria hotéis, do olhar. da promoção desse novo luxo que está mais ligado à experiência, às memórias e tudo mais. E que, então, existem pessoas hoje, marcas, muito interessadas no assunto, contratando consultores, né? E buscando essa curadoria, esse olhar curatorial, né? Para colocar toda a oferta de produtos e serviços dentro de um contexto que valorize a experiência, né? E eu penso que a gente está falando aqui para um grupo de arquitetos, de profissionais, né? Eu não sei, eu gostaria até de que vocês interagissem com a gente. Por favor, gente. Porque a gente falar sozinho é ruim. É um talk de dois, assim, né? É uma entrevista praticamente. Essa questão da curadoria, né? Porque a gente sabe que a palavra curadoria, ela está, assim, né, detonada. Né? Porque, aliás, brasileiro detona tudo, né? A gente esculhamba, né? Tudo que é conceito, tudo que é ideia boa, a gente consegue esculhambar. Porque como sociedade. Banaliza, né? Exatamente. Porque estressa, fala demais, e vai diluindo o conceito original, né? E curadoria não é diferente. Mas vamos lá, pensar na curadoria, né, que esse filtro, esse recorte, né? Eu acho que nunca foi tão importante como agora que o arquiteto faça essa curadoria. Porque muitas vezes o cliente não sabe, eu não diria nem que ele não sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que é possível, né? Então, quando você falou da história da curadoria, né, eu acho que é muito isso. O arquiteto hoje tem que olhar para o que vocês estão fazendo, vocês designers, artistas estão fazendo, né, para levar essa coisa da experiência para dentro do projeto. Sim. Fazer essa curadoria, né? Sim, isso é muito importante, né? Na verdade, como a gente está num mundo que tem muita informação e no sentido também que tem muito copia e cola, saber a origem correta do produto, saber se aquilo é autoral, autêntico e realmente não é um plágio, eu acho que também é uma função do profissional, né? De certa forma, esse cuidado, né? E não só do profissional, mas de quem consome de modo geral, né? É importante a gente saber a origem. Falando em origem, essa obra, que é uma série que se chama Roca, veio de uma experiência que eu participei da Semana Criativa o ano passado, a convite da Simone e do Júnior, né, em Tiradentes. E eu conheci, assim, fiz a imersão com artesãos, e aqui é a pedra-sabão misturada com o trabalho que eu já tinha, né, da série botânica. Então eu trouxe essa forma rústica, sem ser lapidada, sem ser transformada pelo homem, onde ela encontrou essa forma mais polida, sutil, sensível e delicada. E daí eu formei essa série que tem essa coisa também de ser híbrido, e dessa leveza, né? Porque essa peça tem movimento, ela tem que ser percebida. A foto não traz a totalidade da peça. Nunca a foto compatível, né? A peça é lindíssima. Pessoalmente, a gente não consegue fazer uma foto tão boa, né? Mas aí, se a gente for parar para pensar, tem a ver com a experiência, né? Porque tem muita coisa, como a arte, trazendo para a arte, para o design, eu acho que tem tudo a ver com essa questão do mercado de luxo, porque a arte, o design assinado, ele traz a experiência, ele traz o sentir, ele traz o sensível, né? O que não é, muitas vezes, de um sentido só, né? Ele é visto, ele é tato, ele é de tocar, né? Ele transforma em vários, como os 5 sentidos, né? Quase. Então, a arte tem muito isso. Então, eu acho que a arte e o design, ele tem que tocar
o observador de alguma forma, ou por estranheza, ou por empatia, né? Mas ele tem que ser tocado, porque muitas vezes você pode ter repúdio daquilo que você está vendo, mas você pode ter uma empatia, uma identificação, porque aquilo vai trazer alguma memória afetiva, algum insight de algum momento que você viveu, alguma bagagem, e isso vai te tocar de alguma forma. Então, a arte e o design tem esse poder, né, entrando na casa de cada um. Então, eu considero que uma casa que o arquiteto, o profissional ou o próprio cliente consegue colocar arte e design é uma casa um pouco mais rica, né? De experiência, eu falo. Eu queria que você falasse também sobre as nossas conversas. Eu vou contar tudo que a gente conversou nos bastidores. Tá? Gente, minha conversa não é linear. As pessoas falam assim, vai dar uma palestra. Tem que acompanhar, porque eu não consigo pensar de forma linear. Por favor, perguntem que eu respondo. Vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou pedir para você repetir aquilo que a gente conversou lá atrás, sobre essa fronteira que não está clara e que em alguns momentos é prejudicial, isso, né? Essa fronteira que não está clara entre o artesanato, o design, né? O design, esse design mais artístico, né? Que está na feira hoje, está na MAD, está na SP Arte. As pessoas não têm muito essa... E eu acho que isso dificulta um pouco a curadoria. Também. Né? Conta pra gente, o que você acha? Na verdade, assim, eu acho que tudo no Brasil... O Brasil é muito novo, né? Vamos combinar? A gente é neném. Então, a gente está aprendendo. Então, assim, o design é uma coisa muito nova. Se a gente for parar para pensar, a década de 80, antes a gente copiava muito, né? Era normal. Era normal. A gente ia na Europa, trazia o que estava acontecendo lá e replicava aqui de alguma forma. Não que isso não aconteça, mas agora a gente se inspira. É diferente de copiar, né? Se inspirar é saudável. Eu acho que na Europa isso é muito claro, essa relação entre arte e design. Ela está muito interligada. Ela não é uma arte menor, ela é o mesmo campo. É lógico que nem tudo que é design é arte, mas tem muitos elementos e tem muitos designs que tocam esse lugar, né? Então, assim, às vezes aqui também a gente não tem a história muito preservada, né? Se a gente for ver e falar do artesanato de forma geral, considerado como uma arte menor, cinema, enfim. Você dá um exemplo bem simples, que a gente já falou várias vezes, a pandemia. Imagina todo mundo na pandemia sem arte. E aí, quando eu falo de arte, é cinema, livro, filme, música. O que seria da gente? Né? Uma loucura, né? Então, assim, de certa forma, eu acho que a gente tem muito potencial criativo. O Brasil é um país muito rico, rico de matéria, rico de cultura, de diversidade, né? Isso é a potência. E eu costumo falar que todo mundo nasceu para criar. Todo humano é criativo. A gente só se perde um pouco no meio do caminho, né? Porque muitas vezes a gente vai para esse caminho criativo e às vezes não. Mas voltando na Europa, eu acho que isso é muito claro lá. Esse lugar da arte e do design, ele é muito junto. E aqui não, aqui ele ainda é segmentado. Tem alguns movimentos interessantes que estão acontecendo, né, principalmente aqui em São Paulo, que está tentando unir esse lugar. Eu considero, por isso que eu sempre falo, o que você é? Eu sou artista e design. Mas eu não precisava falar isso, né? Eu sou curiosa, eu experimento, né? Se eu estou experimentando no papel, ou se é em outro suporte, ou se é na madeira, ou se isso é funcional ou não, o processo vai me contar, né? Então eu acho que a gente, como ser humano, a gente é curioso. A criança é curiosa, né? A criança é linda, tem uma inocência ali quando a gente é criança. E eu acho que quando eu falo que a gente se perde, aqui no meio do caminho, às vezes a gente escolhe outros lugares para estudar, outras buscas, e a gente não é educado a treinar essa musculatura do olhar. Então, nosso visual, nosso tátil, ele fica meio adormecido. A gente falou isso também ontem, acho que foi o Zé Henrique que falou sobre essa questão de treinar o olhar, de perceber mais, né, que é a proposta do design internacional, mundial hoje, por razões diversas, questão de, assim, sustentabilidade, né, esgotamento dos recursos e tal, essa coisa do silêncio, né, de treinar o olhar. Mas, assim, eu acho que existe um desafio aí, né, como designers que somos, eu acho que
precisa pensar também que toda essa poética, toda essa proposta de tornar, né, a vida essa aventura mais interessante, de a gente se aproximar cada vez mais da arte no dia a dia, dentro de casa, é muito desafiadora quando a gente pensa em levar produtos para o mercado. Né? Você não falou do tapete do slide anterior, mas eu acho assim, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê esse desafio, porque é sobre isso também, é abastecer a casa das pessoas, né, as lojas, o mercado que a gente está, né, porque assim, eu acho que existe uma fronteira muito bem definida entre o que é arte colecionável, design colecionável, né, que é aquela coisa mais artística, série numerada, assinada e tudo mais, que não está acessível para todo mundo, por razões diversas, nem econômicas, mas talvez por uma questão de cultura, e esse design que está nas lojas, né, o mercado de design, boas peças e tal, mas produzidos em série, né. E aí, como é que faz? Como a gente chega no equilíbrio? Tô buscando, se alguém souber. Na verdade, assim, eu acho que meu lado artista foi caminhando para o design um pouco, porque eu trabalho com arte tem 25 anos e tem uns 8 anos que eu faço design, né? Enfim, eu acho que eu caminhei para o design buscando esse equilíbrio, né, que você acabou de falar. Então, assim, é difícil a gente saber o ponto, mas eu acho que meu lado artista alimenta meu lado de design. Eu costumo falar que a gente está numa canoa, a gente rema de um lado e depois do outro, e um alimenta o outro. Mas eu tento trazer essa coisa do autoral, do imperfeito, que é desse mercado de luxo invisível, mais acessível. Essa história desse tapete é um tapete, se você olhar, parece que ele não tem história, mas às vezes é a interpretação de cada um, né? Ele chama Cosmos, eu fiz ele com a Decoralho o ano passado, e ele fala da origem do universo através de linhas. Então a história é essa. Então são linhas que se expandem e vão formando um todo, e esse todo muda de cor. Na verdade, isso pode ser um pouquinho da origem do mundo, né? Por isso que ele chama Cosmos. Então, assim, esse tapete podia ser qualquer coisa, podia contar qualquer história aqui para vocês concordam? Mas qual a história que bate com a minha narrativa, com o meu cerne, com a minha marca, com o que eu acredito? Então, eu acho que é isso que conta um pouquinho do que é o mercado de luxo, né? Você falar realmente do que é, o que você acredita e fazer o que você acredita, né? E aí isso ganha um outro peso quando o arquiteto tem a sensibilidade de perceber que essa história que você contou, ou essa inspiração que você teve para criar o produto, faz sentido dentro daquele projeto, daquela família, daquela entrega que você vai fazer. Né? Porque você valoriza, você coloca você agrega um valor realmente, né, dentro desse projeto que está aí na fronteira da arte, que conversa, que faz sentido para aquele cliente, que pode não fazer para outro, inclusive, né? Com outro, nada a ver. Por isso que eu falei dessa provocada, desse olhar curatorial do arquiteto, né? De não é só colocar mais uma coisa, mas de colocar uma coisa que faz um sentido. E eu acho que é um negócio legal da gente pensar, né? Para esse panorama hoje que tá tudo muito igual, as pessoas estão fazendo as coisas muito iguais, e a indústria está muito igual, está tudo muito igual, está muito chato. De repente é a arte que vai fazer a diferença. Na verdade, isso é um pouco do que o arquiteto falou no começo, né, gente? Dessa disruptura que o mercado, ele falou de públicos, né? O público, né, a mais... Informação e mais informação. Então esse público, ele criou ele quis romper, né? E trazer outra linguagem. Então eu acho que é um pouco disso, é você tirar um pouco esse excesso de repetição, da cópia, do mesmo, né? E talvez trazer um menos. É uma frase meio até piega, já menos é mais, mas assim... Faz todo sentido. E tem uma coisa que cabe aqui, a gente falando do tapete, que eu até anotei aqui, o verdadeiro luxo é compreender o silêncio que uma peça carrega. Então, na verdade, o que essa peça carrega? Né? Qual é o silêncio? O que você se identifica aqui? Ela não precisa gritar, né? Ela fala por si só e cada um vai ter uma interpretação, que isso também tem a ver com a arte, né? Eu acho que tem uma coisa legal também para a gente pensar, e aí eu acho que essa cadeira, eu acho que ela vai conseguir, a gente vai conseguir conversar sobre isso olhando para a cadeira, porque eu tenho observado muito o crescimento desse mercado de design colecionável aqui no Brasil, né?
a partir do crescimento dessas feiras, principalmente a SP Art e a MAD, né, onde os artistas, os designers, nesse lugar de artista, né, colocam as suas criações desvinculadas de uma grande indústria, de um mercado, né, parte de uma inspiração, de uma linguagem, enfim, são vários caminhos aí para se chegar na criação, mas a gente está vendo a consolidação de uma coisa que é muito comum lá fora, né, o pessoal vai para Milão, vai lá na Neelufar Gallery, vai, enfim, né, para ver essa coisa do design colecionável, e hoje a gente tem aqui. Está crescendo, acho que ainda está tímido, tem coisas, inclusive, que eu acho que estão mais no campo do artesanato, nem é tanto o design colecionável, esse design autoral. Mas, enfim, a gente está, acho que, nesse caminho, né? E eu fico pensando o seguinte, eu queria saber muito a sua opinião sobre isso. Eu acho que muita gente vai para essas feiras e não sacou ainda que aquilo é uma proposta que você não vai encontrar por aí. Né? Porque, eu vou para ver novidade, eu escutei isso já, para ver novidade na MAD, eu vou para gente, não é sobre isso, né? Acho que falta um pouco de educação, talvez, de informação. Você sente isso? O perfil do público. Eu encontro pessoas nessas feiras que acho que não sacaram o que é esse mercado de colecionável. Porque é colecionável, não é um produto, né, que vai estar na loja. O que você acha sobre isso? Ai, é difícil falar sobre isso de forma polida. Abre, né? Vamos lá. Não, eu acho assim que isso é uma questão realmente de você saber o que você quer para sua casa, né? O que você quer consumir, o que você quer colocar no seu cliente, né? Identificar o cliente potencial, porque às vezes tem clientes e clientes, tem cliente que não adianta você falar de arte, não adianta você falar de design, ele não vai querer consumir. Agora, cabe a você quer atender esse cliente? Também é uma pergunta. E tudo bem se você quiser, né? Tá tudo certo. Eu acho assim que hoje, por exemplo, na minha casa eu tenho poucas peças de design. Eu tenho Scapinelli, que eu amo de paixão, eu tenho 4 cadeiras. Então, assim, eu demorei 1 ano e meio para comprar minhas cadeiras de jantar, minhas 4 cadeiras, mas eu esperei, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver com o valor. Qual o valor que você dá para aquilo? Qual é o seu valor com relação àquilo? Então, eu penso que a minha Scapinelli é a herança para os meus 2 filhos. Eu tenho um carrinho do Carlos Raunier, que eu comprei também. Assim, é um investimento. Quando eu comprei, eu paguei 8 mil, hoje ele está 25. Então, assim, são escolhas. Às vezes eu não quero investir em outra coisa, eu não quero ter o carro. Quando eu mudei para São Paulo, eu tinha um carro. Em Goiânia não dá para viver sem carro. Aqui já dá, graças a Deus. Aí eu vendi o carro e comprei um carrinho de feira. Então, assim, são escolhas, né? E aí você escolhe onde você quer viver, o que você quer fazer. Eu acho que tudo, essa é uma boa frase. Acho que tudo são escolhas, a vida inteira. Eu falei isso com a minha professora de inglês hoje. Eu acho que você meio que fecha o assunto quando você pensa nisso, né? Essa questão das escolhas e tudo mais. E a gente já vai terminando. Não vamos terminar, gente. Que é isso? Vamos abrir para as perguntas. A sua fala, depois todo mundo vai te indagar. Eu acho que a gente pode meio que... Eu penso na conclusão, né, desses pensamentos todos, que a gente ainda tem que amadurecer essa nossa relação com o mercado, com esse mercado novo que está... A gente, profissionais, nós profissionais e os arquitetos, né, amadurecerem essa relação e essa visão desse mercado de design colecionável, que é esse legado, que é essa coisa que a gente vai deixar para depois, que não é mais um produto para comprar lá na loja, né, que é uma curadoria que a gente, né, vocês profissionais têm que fazer, ou seja, é mais um BO para o arquiteto. A verdade é essa, né? É mais uma coisa para pensar, porque o mundo mudou e eu acho que a entrega do arquiteto é outra, né? Então, entendendo essa lógica sua, da pessoa que pensa em arte, que pensa em design colecionável, que pensa na peça com uma outra perspectiva, é legal, né? Porque valoriza o nosso trabalho também. Sim. Gente, eu queria ler uma coisa, assim, eu preparei um texto, eu acho que eu falei um texto que eu queria, mas tudo bem. A sofisticação migra para o olhar treinado, que é isso que a gente acabou de falar. Só vê o luxo invisível quem educou o olhar para o sutil, né?
o sutil, o que ninguém vê. Às vezes a gente passa aqui na sala e não percebe. Ou às vezes a gente está na rua e não percebe a sombra da árvore no chão que gera uma estampa, que essa estampa pode gerar várias ideias. Então, e a curadoria interna, é a curadoria interna que enxerga valor no traço imperfeito, feito à mão, na escolha de um material que guarda a memória, na rarefação do que é único e não replicável. Então, eu acho que isso é luxo, né? Se a gente for encerrar aqui. É a sua visão de luxo, que agrega e complementa o que o Oliveira falou, né? Ótimo, maravilhoso. Para mim, tá ótimo. Eu acho que tem muito conteúdo, muita coisa para refletir. Fica aberto aqui para vocês interagirem com a Fabiana Queiroga. A gente vai agora ficar no petit comitê. Eu não sei o que vai rolar, mas é que eu estou de olho naquele suquinho ali amarelinho. É meu, hein, gente? É meu. E é isso. Então, obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Fabiana, espero que você tenha curtido. Adorei. Se você puder ficar um pouco mais. Não, lógico, gente. Então, Que se vocês quiserem perguntar, tirar foto, tem selfie. Obrigada. Se vocês quiserem seguir no Instagram, é queiroga.fabiana, tá? Em todos os slides, só nesse último. Ah, não, ó, coloquei em todos os slides. Não é mesmo. Você é ótima. Obrigada. Obrigada, gente. Tem alguma pergunta? Não.